Acho que dá para classificar como uma espécie de absurdo, pelo menos da minha parte, a PEC do quinquênio. Estamos tratando de uma proposta que, de repente, pipocou dentro do Congresso Nacional, que estava muito mais preocupado na relação executivo-legislativo, em entender como o governo conseguiria aprovar ou deixar com que vetos que gostaria de ver em temas de segurança pública pudessem permanecer por lá. Eis que, de repente, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, surge ali com uma varinha mágica e diz: opa, tem aqui uma propostinha bem interessante a ser levada para frente. A chamada PEC do quinquênio. A PEC que prevê, basicamente, que haverá um reajuste automático de 5% para carreiras a cada 5 anos. Quais carreiras? Inicialmente, juízes e Ministério Público. Mas a discussão já caminhou a ponto de defensorias públicas serem incluídas nessa conversa, delegados da Polícia Federal poderem entrar nessa conversa, membros da Advocacia Geral da União entrarem nessa conversa e também integrantes dos estados. Ou seja, é evidentemente uma explosão de gastos nas contas públicas. Bom, então, Larissa, eu quero começar a nossa conversa colhendo a sua impressão sobre como essa discussão ganhou corpo e em que estágio nós chegamos no momento. O governo está, exatamente nesta semana em que nós gravamos, levando ao Congresso Nacional a reforma tributária, a regulamentação de pontos específicos da reforma, e nós estamos tentando olhar para as contas públicas, para o quanto o Estado arrecada, para o quanto há de diminuição de desigualdade, de peso sobre as pessoas, do custo da máquina pública, de um Estado por vezes inchado em determinadas categorias. E aí, nesse exato momento, é que a PEC do quinquênio apareceu. Qual é a sua avaliação sobre esse cenário de momento aí pela capital federal? Ibrahim, eu fico pensando que, assim, são tantas camadas nessa questão da PEC do quinquênio, assim, são tantos braços de discussão que a gente pode ir percebendo que seria interessante a gente separar em dois polos, digamos assim. A movimentação do Rodrigo Pacheco em si, enquanto presidente do Congresso, presidente do Senado, e quais as sinalizações que ele está querendo dar, seja para quem já votaria nele, para quem não votaria nele em caso de fato dele sair como candidato a governo de Minas, por exemplo. E a gente tem esse cenário, como você disse, macroeconômico, macrofiscal do governo e o momento em que isso acontece. Analisando ali do lado do governo, né, em relação ao momento que esse texto ganha destaque lá no Congresso. Bom, o governo que vem enfrentando uma dificuldade grande de articulação política, principalmente quando a gente fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, a gente lembra, né, como que a relação, aliás, a relação chegou a tal ponto, tá ruim, a tal ponto que Lira chamou Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, de desafeto pessoal e incompetente. Lira tenta se explicar depois, diz que não deveria ter utilizado a palavra incompetente, mas ele mesmo diz que palavras ditas já estão ditas, então que não teria como voltar atrás. Mas isso mostra que o governo estava, sim, se colocando na reta ao bancar o nome de Padilha o tempo todo, dizendo que, sim, ele estava fazendo um belo trabalho. O próprio presidente Lula falou isso várias vezes e a gente está percebendo na prática que não é o que está acontecendo. Existe um Congresso, existe uma Câmara, principalmente, muito insatisfeita com o ministro Alexandre Padilha. Bom, e por que eu estou trazendo a Câmara e a dificuldade do governo nessa interlocução com o Congresso no geral? Porque se dizia, né, já é muito repercutido aqui em Brasília que Rodrigo Pacheco que tem sido aquela figura que trabalha na interlocução quando os ânimos ficam muito exaltados. E a gente viu os ânimos ficarem muito exaltados, principalmente entre Lira e Padilha. Então, ele sempre teve essa fama de ter uma grande habilidade de, digamos, apaziguar os ânimos, de tentar buscar um acordo entre as partes, para promover o diálogo entre as partes. E aí, no momento que o clima está muito ruim,
aparece essa PEC do quinquênio. Aparece a PEC do quinquênio, todo mundo ficou se perguntando, mas, gente, como assim? Né? O governo já está enfrentando dificuldade demais, inclusive do aspecto de caixa mesmo, né? A gente viu o ministro Fernando Haddad na semana passada dizendo que não vai ter como ter superávit no ano que vem. Então vai ficar ali no 0 a 0. É o governo ficando menos otimista em relação às contas públicas. E aí vem não só uma PEC que representa um gasto absurdo para o governo, como vem chancelada, abraçada pelo presidente do Senado, que até então era quem estava fazendo essa interlocução para tentar diminuir o conflito executivo e legislativo, e para além disso, né, como que o próprio governo estava recebendo isso, porque a gente tem servidores da educação em greve, servidores federais da educação em greve, por exemplo, né, pedindo reajuste salarial, pedindo valorização da carreira. O governo chegou a oferecer, se eu não me engano, 9% de reajuste, e uma categoria que não tem os mesmos benefícios que essas carreiras que a gente está chamando aí, né, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, carreiras de educação que não têm todos os auxílios que eles têm. Então, é como se o governo já estivesse numa situação extremamente delicada em termos de negociação com o Congresso. Lembrando que a gente tem eleição em outubro e o governo precisa da celeridade do Congresso para aprovar principalmente a regulamentação da reforma tributária, que foi enviada, o primeiro projeto foi enviado ontem pelo Ministério da Fazenda para o Congresso, mas aí se vê diante de mais uma polêmica. Então, assim, eu fico pensando, né, como que a base do governo fica no Congresso nesse momento, né? Muito se critica, às vezes, a base ali do governo, os governistas, ou mesmo a ala do PT mais fiel, digamos assim, ao governo. Como é que fica? Porque eles têm que defender o governo em diversas frentes e ainda tendo essa problemática da PEC do quinquênio. E aí, isso para dizer de um polo, né, Guilherme e Thalita, para dizer do outro polo em relação ao Pacheco em si, qual que é a sinalização que ele está querendo dar, sabe? A gente pode levantar algumas hipóteses, a gente pode tentar mostrar que, não, ele não está tão alinhado ao governo assim, tanto é que está trazendo uma PEC que pode causar um estrago enorme no caixa do governo. Chamada, inclusive, pela Câmara de pauta bomba, né, Larissa? Exato. Então, assim, qual que é a sinalização e qual o objetivo do Pacheco com isso? A gente sabe que ele tem uma desenvoltura, né? Ele é um advogado, ele tem a formação do direito e ele é muito reconhecido por isso, mas qual é o sinal, qual é o recado que ele está tentando mandar quando ele se mostra não tão alinhado assim ao governo, isso diante dos holofotes, né? Então, assim, acho que a gente pode separar, Guilherme, Thalita, nesses dois polos para entender o tamanho da questão, para além do rombo, para além do questionamento que a gente pode trazer assim, já são carreiras muito valorizadas e o restante, enfim, como eu disse logo no início, são muitas camadas, né, gente? Certamente são. E aí eu quero trazer a Thalita Marinho para essa conversa, lhe perguntando sobre um dado, Thalita, que foi feito nas suas projeções mais positivas, né, para o governo, vou dizer assim, na perspectiva de um menor peso no orçamento, estávamos falando em algo de em torno de 42 bilhões de reais com a proposta inicial da PEC do quinquênio. Era só olhar para o Judiciário e para o Ministério Público. Já a Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado, depois que a proposta foi turbinada, fez uma estimativa de 81,6 bilhões de custo aos cofres públicos entre este ano de 2024 e entre o ano de 2026. Thalita, você enxerga alguma justificativa, por mais pueril que seja, para que tenhamos um aumento neste momento para estas carreiras do Judiciário brasileiro? Claro que não, né, Guilherme? Acho que, na verdade, a gente vai precisar aprofundar muito nas tentativas de justificativa, quando elas começarem a aparecer. Porque, de fato, não há e não deveria ter, né? E acho que, do ponto de vista político, a Larissa já fez um resumo
muito didático aí pra gente, muito interessante. É interessante e importante a gente falar que o que mais chama atenção, pelo menos o que eu acho que é um resumo do que a Lari já trouxe, é do momento em que isso vem, né? Da forma como isso chega. A gente já está vivendo um momento muito conturbado entre governo, Senado, Câmara e uma explosão de confusões aí. E aí a gente tem essa pauta bomba colocada pela Câmara com justificativas que sequer começam a aparecer, na verdade, né? A gente tá falando de um aumento do dobro? Pode chegar até 81,6 bi. Não chega exatamente isso, mas com o limite que a PEC pode chegar a ter, né? Você limita, são 5% de reajuste a cada 5 anos, mas com o limitador de 35%. Mas estamos falando de 81,6 bi. E veja bem, se a gente for colocar... quando a gente fala de Brasília, a gente costuma dizer que, óbvio, Brasília representa o país de uma forma geral, né? E as cidades, os estados, eles têm Brasília ali para começarem a se espelhar, ou deveriam pelo menos. Quando a gente está falando, vamos trazer aqui para Minas, para o nosso terreiro, de quantas manifestações nós falamos nas últimas semanas de servidores da segurança pública, da educação e da saúde que brigam por reajustes, mínimos que sejam, de anos que não tem aí uma recomposição, uma melhoria, e que sequer conseguem fazer uma discussão. E aí a gente vai para um montante como esse, né? Num número exorbitante como esse e numa não justificativa como é que a gente não tem. E aí a gente precisa parar para pensar. É só para tumultuar ou de fato essa discussão precisa e está no limite e precisa chegar nesse meio tempo? A gente não tem assuntos mais importantes na frente que a gente precisa começar a pensar? A dívida de Minas, por exemplo. Thalita, mas a gente vai parar todas as discussões só para falar da dívida de Minas? Não. Mas o Rodrigo Pacheco já está enfrentando, né? Inclusive com o próprio governador aqui, que falou essa semana que, não, protagonismo de Rodrigo Pacheco não é isso, eu não vejo com maus olhos, né? Tá tentando resolver e tudo, mas de fato precisa dessa briga, Rodrigo Pacheco? Precisa comprar ou tumultuar de mais alguma forma, ou com mais essa discussão? O cenário que já tá tão ruim lá em Brasília, de fato, a gente não tem mais nada na frente para poder resolver e para pensar em liberar um orçamento que não seja esse da PEC do quinquênio? Acho que assim, acho que não passa, Guilherme, Larissa, acho que vai ser só mais um tumulto, infelizmente. Eu fico muito triste quando a gente fala sobre isso, porque muitos políticos falam com a gente aqui, Guilherme, no Café com Política especificamente, que a política não deveria ter lado, né? Não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, deveria ser o povo. Pois eles não agem com o povo. Eles não querem, de fato, resolver o problema do povo. E a gente vê uma discussão como essa, por exemplo, que pega todo mundo de surpresa, que movimenta a política de uma forma geral, que faz todo mundo pensar em mais essa preocupação e faz o brasileiro ficar revoltado. É pensado, é proposital para que o brasileiro se revolte e pense a política com outros olhos? Acho que a gente precisa começar a provocar para um outro lado também, assim, e a pensar para um outro lado. O que é que eles querem de fato? O que Rodrigo Pacheco quer de fato com essa colocação?